E aí, candidato? Beleza? Tudo bem com você? Qual foi o seu gabarito na questão de número 14? Olha o comando da questão. Há normas que orientam para o correto uso dos pronomes pessoais em frases e textos. Sim, os pronomes pessoais do caso oblíquos, né? Átonos. Aquele o me, o te, o se, o nos, vos, lhe, lhes, a, as, o, os. São esses pronomes oblíquos átonos. Esses pronomes, diante de verbos, eles vão sofrer um processo chamado de colocação pronominal. Pode ser próclise, mesóclise ou ênclise. Aí, dando continuidade, a questão diz assim: eles podem ser usados antes, no meio ou após o verbo da oração. Sim, correto. A este respeito, assinale a alternativa correta. E aí, qual é o gabarito? Bem, letra A. Segue-se a norma da ênclise quando a oração estiver na negativa, para tudo. Quando tiver uma oração negativa, é próclise. É próclise. É o advérbio de negação, atrai o pronome oblíquo átono para antes do verbo, sofrendo assim um processo de colocação pronominal proclítico, porque está antes do verbo, por ter um fator de atração, que é o advérbio. É aquela brincadeira de sala de aula, lembra? Cipa pronomes, cipa pronomes. Cipa pronomes é próclise, C de conjunções subordinadas e de frases interrogativas ou exclamativas, imperativas. É aquele P de preposições que atrai também pronome oblíquo átono para antes do verbo. O A de advérbio, qualquer advérbio, principalmente os advérbios de negação. E pronomes também atraem, como os pronomes possessivos, os pronomes relativos, os pronomes interrogativos. Agora, cuidado com os pronomes demonstrativos. A maioria dos gramáticos afirmam que não é obrigatório. Não é obrigatório atrair a próclise diante de pronome demonstrativo. Se bem que muitos fazem isso. Colocam o pronome oblíquo átono antes do verbo por ter um pronome demonstrativo como fator atrativo. Mas note, para a esmagadora maioria dos gramáticos, não é obrigatório. Os pronomes demonstrativos não são fatores obrigatórios de próclise. Então, olha a letra A. Segue-se a norma da ênclise quando a oração estiver negativa? Não. Segue a norma da próclise. Aí deu um exemplo. Não se incomode demais. Sim, não. Advérbio de negação. Atraiu se, que é pronome oblíquo átono, para antes do verbo. Quem o atraiu? O advérbio de negação. Note então que neste exemplo temos uma próclise. Letra B. Segue-se a norma da próclise quando a oração for iniciada por verbo para tudo. Quando a oração for iniciada com verbos, é o processo enclítico. O pronome oblíquo átono ficará depois do verbo. Por que, Joaquim? Porque você sabe, ou não vai ficar sabendo agora, que não se iniciam orações com pronomes oblíquos átonos. Não se inicia oração com pronomes oblíquos átonos. Por exemplo, me conte o que aconteceu. Tá errado. Conte-me o que aconteceu. Me ligue quando chegar. Tá errado. Ligue-me quando chegar. Te amo. Tá errado. Amo-te. Porque não se inicia orações com pronomes oblíquos átonos. Nesse caso, após verbo iniciando parágrafo ou período, é ênclise. E não a norma da próclise. A próclise é a colocação do pronome antes do verbo. E para haver próclise, é preciso haver a regra. Dissipa pronomes. Então, não posso iniciar orações com pronomes oblíquos átonos.
Vamos seguir aí? Aí deu um exemplo. Cortou-se sem querer. Aí o exemplo está certo. Mas isso não é próclise. Isso aí é uma ênclise. Ok? Letra C. Segue-se a norma da próclise quando o verbo estiver no gerúndio. Opa! Exemplo. Correu ao seu encontro. Correu ao seu encontro. Abraçando-o fortemente. Aí não houve a próclise quando o verbo estiver no gerúndio. Verbo no gerúndio, tanto faz. O verbo no gerúndio pode ter um outro fator de atração para a próclise e a próclise ficar antes do verbo no gerúndio. Se eu tiver um fator de atração, nesse exemplo aí, eu estou iniciando um período, abraçando-o, e não houve próclise. Quando o verbo estiver no gerúndio, iniciando uma oração com o verbo no gerúndio, o que pode acontecer é uma ênclise. Assim como o verbo também no infinitivo, iniciando orações, também vai ser uma ênclise. Verbo no gerúndio e verbo no infinitivo. Eles vão atrair a questão da ênclise. Quando estiver iniciando um parágrafo ou oração com verbo. Então, nesse caso, verbo no infinitivo terá uma ênclise. Verbo no gerúndio terá uma ênclise, como é o exemplo aí, tá? Agora, se estiver iniciando a oração com o verbo no particípio, note, nunca haverá ênclise. Verbo no particípio não admite ênclise. Também, verbo no futuro não admite ênclise. Verbo no futuro pode ser uma mesóclise, como exemplo da letra D. Vamos analisar juntos? Letra D. Segue-se a norma da mesóclise quando o verbo estiver no futuro do presente e não houver palavra que exijam o uso da próclise. Perfeito. Gabarito, letra D de diamante. Correto. Haverá mesóclise quando estiver com o verbo no futuro do presente, tá? E no futuro do pretérito. No futuro do pretérito e no futuro do presente eu terei mesóclise, que é a colocação do pronome no meio do verbo. Mas note, eu só terei a mesóclise se eu não tiver nenhum fator de atração para a próclise. Portanto, prioridade aqui é a próclise. Não tem próclise e o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito, é a mesóclise. Ok? Agora, não está no futuro do presente nem no futuro do pretérito. E estou iniciando orações. É ênclise. Opa! É ênclise se o verbo não estiver no particípio e nem no futuro. Anote, verbos no futuro e verbo no particípio não admite ênclise. E só haverá mesóclise se eu não tiver regras da próclise, fator de atração para a próclise, que é a colocação do pronome antes do verbo. Outra informação importante para nós aqui. Cuidado, diante de locuções verbais, a regra se quebra. As regras se quebram. As regras de próclise, mesóclise e ênclise se quebram. Cuidado, diante de locução verbal, eu posso ter o pronome antes da locução verbal, no meio da locução verbal ou no final da locução verbal. Outro detalhe importante, se tiver com um verbo no infinitivo, mais a preposição para, mais o verbo no infinitivo, eu já terei ênclise. Vai atrair a ênclise. Verbo no infinitivo vai atrair a ênclise. Outro detalhe importante, na locução verbal, se o verbo principal estiver no infinitivo, dá-se prioridade à ênclise. Do ladinho, logo após o verbo principal no particípio. Quando estiver uma locução verbal com o verbo principal no infinitivo, dá-se prioridade à ênclise
pelo simples fato do verbo estar no infinitivo. Detalhe importante: diante da locução verbal, eu só não posso ter ênclise quando é que eu não posso ter ênclise? Quando, diante da locução verbal, quando o verbo principal da locução estiver no particípio. Não admite ênclise. Aí vai admitir o quê? A colocação do pronome antes da locução verbal ou depois do verbo auxiliar diante da locução verbal. Mas se diante da locução verbal o verbo principal estiver no particípio, aquele terminado em ado, ada, ido, ida, ito, ita, lembrou? Não terei ênclise, porque verbo no particípio não admite a ênclise. Se você não conseguiu pegar tudo isso, volta ao vídeo e presta atenção na fala do professor, porque essa brincadeira de colocação pronominal despenca em prova de concursos públicos. Gabarito, letra B de diamante, foi uma brincadeira da banca IBFC. E ela, assim como várias outras bancas, adoram brincar com o processo de colocação pronominal. Se você ainda não está participando do curso Português do Zero e Redação do Zero com o professor Joaquim, ainda dá tempo. A turma aos sábados pela manhã começou agora, tá? Oficialmente será agora neste próximo sábado, pela manhã. E a nova turma pela noite será em maio, início de maio, 9 de maio. Mas as inscrições começam mês que vem para a próxima turma, ok? E também tem os nossos corujões das 22 às 0 hora da noite. Dia de terça e dia de quinta, das 22 às 0 hora, brincando com português e com redação também. Oficinas, uma atrás da outra, para você ficar bom nessa coisa de produzir textos dissertativos, argumentativos. E tem a mentoria também. Se quiser mais informações sobre como é que acontece a mentoria, no seu caso, está começando a estudar agora, não sabe o que estudar, como estudar, por onde começar, como manter uma metodologia sistematizada de ensino e aprendizagem, tá perdido no tempo, estuda aleatoriamente, não sabe onde parou, não sabe como montar o seu próprio simulado, então você precisa de uma mentoria. Ela vai te ajudar muito, porque além disso, tem um cronograma verticalizado com todos os dias da semana, o que estudar, quanto estudar, como estudar, tá? E além disso, o professor faz no seu caderno um fluxograma de todos os conteúdos de língua portuguesa para você ficar afiado nessa disciplina também, ok? Foi lindo estar com você nesse gabarito da questão 14. Fique ligado que daqui a pouco eu vou postar outra questão na pegada, não só do IBFC, mas de pelo menos 35 bancas examinadoras de concursos públicos. Fui!